Então, os slides já estão disponíveis no sistema e vamos começar. Desculpa. Força normal. Os objetivos de aprendizagem são definir o que é a força normal, caracterizar a força normal em planos horizontal inclinado, interpretar a força normal em sistemas com aceleração e resolver exercícios. A força normal é definida como a reação da superfície aplicada sobre o bloco, sobre um corpo. Então, a força normal é a força com que a superfície reage em relação ao contato com o corpo, é uma força de contato. Por exemplo, você tem um bloco e uma superfície, a força normal é uma força que impede que esse bloco atravesse a superfície, né? Então, ela tem uma natureza eletromagnética, porque microscopicamente, olha só a explicação, microscopicamente vai ocorrer uma repulsão, um afastamento entre os átomos dessa superfície e os átomos dessa superfície. Então, isso impede que um corpo atravesse o outro, certo? Então, a força normal é uma força de contato, uma força de natureza eletromagnética. A força peso é uma força de campo gravitacional e possui natureza gravitacional. A força normal leva esse nome normal por quê? Porque na matemática, quando a gente fala algo normal, uma reta normal, é uma reta que forma 90 graus com uma superfície, por exemplo. Então, a força normal, ela sempre vai ser perpendicular à superfície, tá certo? Vai formar 90 graus com a superfície. Aí, sabendo que a força normal, Fn, é perpendicular à superfície e considerando a aceleração nula, de acordo com a figura, a força normal teria o mesmo módulo que a força peso. A força normal, certo? Se a gente tem uma superfície aqui horizontal, o vaso aqui da rosa é atraído pela Terra, força peso. Aí a gente vai ter a normal, que é a superfície aqui exerce sobre o vaso para cima, e aqui uma força de contato, que seria a força de reação da superfície do vaso em relação à superfície do bloco. Então, essa normal de cima é a força que a superfície do bloco exerce no vaso, e essa normal de baixo seria a força que a superfície do vaso exerce no bloco. Ação e reação, a força normal. Só que quando a gente vai estudar um corpo, a gente isola o corpo. Isolar o corpo, o corpo que eu vou estudar é esse, e quais são as forças externas que atuam nele, forças externas. Então, as forças externas aqui seria a força peso, a força com que a Terra atrai o vaso, e a força normal é a força que o vaso recebe, que a superfície exerce sobre o vaso. Nem sempre a força normal terá o mesmo módulo da força peso. Aqui ela tem o mesmo módulo, mas nem sempre vai ter o mesmo módulo, certo? E tem gente que erra, diz que peso e normal são ação e reação. Isso está errado. Ação e reação precisam ter a mesma natureza, certo? Então, a reação da normal é anormal no sentido contrário. Continuando aqui, a gente tem aqui, para a gente perceber, a gente tem três superfícies. Uma superfície horizontal, aí formou 90 graus para cá, ó, é normal. Uma superfície vertical, a normal aponta para a horizontal, formando o quê? 90 graus com a superfície. E com um plano inclinado, a normal vai formar 90 graus com o plano inclinado. Então, quando a gente faz um diagrama de forças, a gente vai ter o peso, ele aponta para baixo, vertical, direção vertical é sentido para baixo. A normal forma 90 graus com a superfície. Então, plano inclinado para cá, tem inclinação normal aqui, né? 90 graus. Aí a gente acaba decompondo a força peso em termos de x ao longo do plano e y, né? Vou fazer aqui um exemplo, um exercício para vocês. Um bloco de massa 2 kg desliza sem atrito em um plano inclinado que possui inclinação de 30 graus. Calcula a intensidade da força normal e dê a aceleração do bloco. Aí eu vou aplicar a segunda lei de Newton.
Então, a força normal, como é que a gente vai fazer, né? Então, o primeiro passo é montar o diagrama de forças, né? Então, a gente tem o peso, direção vertical sentido para baixo, e a normal aqui ao longo do eixo Y, né? Então, como eu tenho a normal ao longo do eixo Y já, o peso eu vou decompor. Decompor em relação a x, seria aqui essa componente px, a 1 de x e py. Quando eu faço a projeção desse vetor aqui, então fechou o triângulo, né? Então está no lado oposto é seno, x vai ser o peso, m vezes g vezes seno de θ, e aqui embaixo, deixa eu corrigir aqui embaixo seria o py, py, py seria mg cosseno θ, certo? Enquanto o x é o seno, o g é cosseno, certo? O que é o seno? O seno é o lado oposto ao ângulo. O cosseno é o lado vizinho. Continuando. Então, a normal, aqui, a gente tem os eixos x e y. A normal, aqui está ao longo do eixo y. Então, aqui no referencial y para cima. Então, quando eu olho aqui, o py para baixo. E o bloco ele vai descer ao longo do plano. Ele não vai nem subir ao longo do plano, nem descer entrando no plano. Ele vai escorregar ao longo da superfície do plano. Então você não vai ter aceleração na vertical. Se não tem aceleração na vertical, normal de y igual ao peso de y. Normal que está no eixo y igual a componente py, certo? Então a gente tem aqui o px, mg seno θ, e o py, mg cosseno θ, certo? Px, mg seno θ e py, mg cosseno θ. Então, vou aplicar a segunda lei de Newton, tanto para o eixo x como para o eixo y. No eixo x, só tem componente px, então a força resultante no eixo x é m vezes a, então é o próprio px igual a m vezes a, certo? No eixo y, a força resultante em y é zero, então para cima tem a normal, para baixo py, normal menos py igual a zero, ou seja, normal igual a py. Então a gente no item normal igual a py, normal vai ser mg vezes cosseno θ. Massa 12, gravidade 10, cosseno de 30 graus, que é 0,86. Multiplicando 12 vezes 10, 20, 20 vezes 0,86, então é normal de 17,2 newtons. No item B, px igual a m vezes a. Então ficou px, m vezes a, aí ficou px é mg seno θ, igual a m vezes a. Massa em massa posso dividir, cortar, então a aceleração vai ser g seno θ, né? Organizando aqui, a gravidade 10, o seno de θ 0,5, a aceleração não depende da massa, é 5 metros por segundo ao quadrado. A aceleração não depende da massa, porém a força normal depende da massa, certo? Depende da massa. Por quê? Porque ela está associada à força com que a superfície exerce, ela está associada à força que a superfície exerce no bloco. Quanto mais massivo for o bloco, maior a força que a superfície vai exercer. Como é que funciona uma balança, né? Então, normalmente quando a gente vai se pesar, a balança está na horizontal, está parada lá na farmácia, no posto de saúde, no hospital. Então, e se ela estiver dentro de um elevador, né? Ao apoiarmos um objeto sobre uma balança, esse objeto empurra a balança para baixo. Então, a gente sobe na balança, vai ter a força normal que a balança exerce na gente e a normal que a balança exerce no solo. Essa força é medida pela balança através da compressão da mola, certo? Essa força normal que a gente exerce. E quando o corpo não tem aceleração, quando a balança está em repouso, o módulo do normal vai ser igual ao módulo do peso, certo? Então, quando a gente tem o corpo, a balança parada, ou então
dentro de um elevador em movimento retilíneo uniforme, você não tem aceleração. Então, a força resultante é igual a zero e a normal é igual ao peso. Então, a força normal, ela vai ser a leitura na balança, que não tem aceleração. Na situação 2, a gente tem uma aceleração para cima. Então, o elevador subindo acelerado. Se está subindo acelerado, então a gente vai ter que a normal é maior que o peso. Então, a força resultante vai ser normal menos o peso. Então, isso vai ser o mesmo que descer retardado, ou seja, a situação que o elevador descendo e passa a freada e acelerar a fim de parar no andar escolhido. Então, quando você está subindo acelerado, o que vai ocorrer? O que vai ocorrer é que sua normal vai ser maior valor que o peso. Logo, a balança ela vai medir como se estivesse medindo uma massa maior para você, né? A normal também é chamado de peso aparente. No caso do elevador descer acelerado, então você teria peso maior que a normal. Então aqui ficaria a aceleração para baixo. Vamos fazer um exercício? Determine o peso aparente de uma pessoa de massa igual a 50 kg que está em um elevador que desce com aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado. O peso aparente é a força normal. Gravidade 10. Então a gente tem normal para cá, peso para baixo. E ele desce, né, o elevador desce com aceleração 1 metro por segundo. Se ele desce com acelerado, a aceleração é para baixo. A normal vai ser maior que o peso. Então, aplicando aqui a segunda lei de Newton, considerando o movimento para baixo, y vertical para baixo, força resultante massa vezes a aceleração. A força resultante aqui, como ele vai para baixo, a aceleração está no mesmo sentido do referencial, logo a força resultante seria o peso menos a normal, igual massa vezes a aceleração. Peso é m vezes g, menos a normal, igual massa vezes a aceleração. Isolando o m e trazendo massa vezes aceleração para o outro lado, ficou mg menos m vezes a igual a normal. Como a massa se repete, coloco a massa em evidência, fica m vezes g menos a igual a normal. Então, a normal, a massa 50, a gravidade 10, a aceleração do elevador 1. 50 vezes 10 menos 1. 10 menos 1, 9. 50 vezes 9, 450 newtons. Então, a alternativa é o peso aparente, é a normal, 450 newtons. Então, se essa balança estivesse em repouso, para a gente ter uma ideia, se essa balança estivesse em repouso parada lá, 50 quilos vezes a gravidade 10 daria 500 newtons, né? Então, 500 newtons corresponde a uma massa de 50 quilos, se eu considerar a gravidade 10. Se eu considerar a gravidade 10, dividir isso aqui por 10, 45, 450 por 10, então é como se a balança estivesse marcando uma massa de 45 quilos, né? Porque a balança ela mede a força normal. Então, é isso.